inviabilidade de vida extrauterina. Né? Parece até que eles leram meu livro, mas não leram. Né? Por quê? Porque nós temos que entender que o ser concebido ele é digno de proteção penal. Apesar de hoje, cada vez mais, nós estarmos na corrente do direito penal como um todo, defendendo uma intervenção mínima do direito penal, né? Eu acredito que nessa área, nessa temática, isso necessariamente não acaba protegendo de forma melhor os direitos fundamentais ali envolvidos. Com face disso, né, eu, encerrando a exposição, enfim, fico à disposição para que a gente possa fazer um debate, quem quiser fazer perguntas, né, para que a gente possa discutir um pouco essa ideia, enfim, inclusive recepcionar aqui posicionamentos contrários, se for o caso. Né? Obrigado. Professor Paulo, quero agradecer pela explanação e pela riqueza de dados que tu trouxe aqui, e tudo na memória, assim, né? A gente vê que ele pesquisou muito isso na época da dissertação e ainda segue no doutorado. Eu vou primeiro perguntar se alguém já tem uma pergunta para fazer. Vou levar o livro lá para presentear. Depois tu pega o autógrafo do professor, se quiser. E agradecendo, e peço só para dizer o nome e falar no microfone, porque a gente está filmando, e as pessoas podem ouvir a tua pergunta. Boa noite, eu sou Betina, eu sou estudante de Direito, fiz pós na URG, e a minha pergunta é a seguinte: sobre a perspectiva de política criminal, o senhor não acha que a proibição, entre aspas, do aborto, sendo tratado só na ótica penal, ele não se torna mais uma norma simbólica? Sendo que a própria Organização Mundial de Saúde aponta que a proibição legal ela não inibe a prática da conduta. Tem mais um aqui para... Alguém já tem? Estão pensando? Já tem? Pode fazer? Então, mais uma pergunta, daí eu já passo... Ele responde as duas juntas. Daí tu diz seu nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Nara. Eu gostaria de saber, em termos de ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana e o direito do ser que está concebido, o que a jurisprudência, o que os tribunais têm decidido, ou os Supremos, isso eu não estou por dentro, temos ponderação, né? Quem tiver mais perguntas também, depois eu posso passar a palavra. Bom, duas perguntas muito importantes. O questionamento é importante porque às vezes algumas questões acabam passando batidas na exposição e os questionamentos acabam servindo exatamente para essa retomada. Com relação à primeira pergunta, que diz respeito a desenvolvimento de políticas criminais e da função simbólica do direito penal nessa questão, é uma tarefa árdua de ser vencida, né? Nós sabemos que em muitos tipos penais acaba prevalecendo essa função simbólica, né? Porque não há uma fiscalização adequada, ou porque a norma já socialmente ela não se caracteriza mais como uma inadequação, ela acaba sendo adequada socialmente. Mas essa questão aqui em relação ao aborto, eu ainda vejo como uma política criminal, mas vou além da política criminal, a necessidade da regulamentação jurídica. Eu vejo como uma política estatal, né? Quando nós falamos em livre planejamento familiar e paternidade responsável, nós não podemos falar em efetivação desses direitos fundamentais da Constituição sem mencionarmos o dever do Estado e da sociedade como um todo em promover políticas públicas no sentido de que essa paternidade efetivamente seja responsável. Isso obviamente que passa pela reestruturação dos entes de saúde, né? Talvez até da criação de algum organismo mais específico para atuar exatamente nessa questão do exercício reprodutivo, né?
aconselhando, orientando, promovendo políticas de contracepção, né, com fornecimento de medicamentos, de métodos contraceptivos, né. Eu fico preocupado daquelas pessoas que pensam, não dá para regulamentar juridicamente isso, não tem como fiscalizar, né, as mulheres acabam fazendo aborto clandestinamente e vamos descriminalizar. Eu fico preocupado com esses posicionamentos mais radicais, tanto de um lado quanto de outro, de proibição total ou descriminalização total, porque acaba passando por batido a responsabilidade do Estado, né? Então, já que não se consegue, então vamos descriminalizar. Claro que se nós pensarmos, por exemplo, política de drogas é outra coisa, completamente diferente, né? Mas eu ainda vejo nessa questão de uma política criminal e mais ainda uma política estatal de exercício do direito de reprodução mais vinculado a isso, né? Manutenção de uma criminalização, mesmo que tenha ainda inserido nessa criminalização um percentual de simbolismo, que há, mas pelo menos juridicamente mantém-se a proteção e extrajuridicamente aí o segundo passo, é o complemento. Não há como se pensar na solução da prática abortiva e que vai se resolver esse problema apenas com a regulamentação jurídico-penal, né? Para a efetivação desses direitos reprodutivos, há sim a necessidade de uma política estatal bem direcionada, bem formulada, tanto para a concessão de medicamentos, métodos contraceptivos, política de educação sexual, escola, sistema educacional, órgãos de saúde direcionados para fazer esse aconselhamento. Aí sim eu vejo como uma metodologia talvez mais eficaz e mais protetiva, tanto no que diz respeito ao feto, quanto também no exercício do livre planejamento familiar e da liberdade reprodutiva da gestante, porque também é uma proteção à própria mulher e à própria gestante, né? Eu vejo dessa forma. E no que diz respeito à segunda pergunta, pelo que eu entendi, questiona essa questão do equilíbrio, da proporcionalidade ou ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos, né? A liberdade e a vida, né? Uma questão da dignidade. É uma situação de colisão de direitos fundamentais, né? Tanto a vida como a liberdade são direitos fundamentais. O Código Civil, por exemplo, ele define que a personalidade jurídica, no artigo 2º, começa com o nascimento com vida, né? Então seria sujeito de direitos, a princípio, pela ordem jurídica civil, apenas o nascido com vida. O nascituro não. Ocorre que no mesmo artigo 2º do Código Civil, existe a menção de que, mas, se protege, né, a vida desde a concepção. Então se reconhece ao nascituro o direito fundamental à vida, mesmo ele não sendo ainda, no âmbito civil, um sujeito de direitos, não tendo personalidade jurídica, né? Então há sim um direito fundamental à vida ali, e como eu disse para vocês, com essas concepções bioéticas que eu expus, eu estou crente de que o concebido é digno de proteção jurídico-penal por ser possuidor de dignidade humana, tem natureza humana. Bom, tem natureza humana. Óbvio que essa proporcionalidade, como mecanismo de análise da adequação, da necessidade da ponderação, ela é um mecanismo que tem que ser aplicado, né, para realmente buscar o equilíbrio entre esses dois direitos, liberdade e vida. E eu penso que dentro dessa proposta, pelo menos no âmbito jurídico penal, né, eu penso como bem equilibrado, né? E é isso que eu pensei no desenvolvimento dessa construção normativa, vamos dizer assim, jurídico-penal, da busca de um equilíbrio, né? Não deixar desprotegido nem o direito à vida e nem a liberdade, né, da gestante. No que diz respeito à jurisprudência, obviamente que o STF, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, houve o reconhecimento da possibilidade de prática abortiva nos casos de anencefalia. Então, nesses casos, os tribunais de Estado, né, e o juiz de primeiro grau
acredito que já não decidam contrariamente a isso. Claro que em outras situações de processo de malformação ou anomalias, nós podemos encontrar decisões diversas. No próprio Tribunal do Rio Grande do Sul, nós conseguimos encontrar posicionamentos mais no sentido de proteção do nascituro, de uma restrição maior na autonomia reprodutiva da gestante, como nós encontramos também algumas decisões no sentido de flexibilizar mais esse exercício da liberdade reprodutiva. Então, nessa questão da anencefalite está pacificado. Agora, em outras questões, e ainda ensejam o debate médico, ainda há divergências, sem dúvida nenhuma. A jurisprudência não é pacífica. Alguém gostaria também de fazer mais alguma colocação? Uma pergunta? Teve uma... Vou colocar uma questão que surgiu na internet. Eles perguntaram para mim: Carmela, tu não vai colocar uma pessoa que seja feminista junto do painel? E daí eu disse que a gente faz o debate justamente para que estimule. Então eu estou colocando, queria que tu colocasse assim, das críticas, o que tu recebeu no âmbito feminista, como é que tu viu isso, e para que as pessoas também tenham um pouco a tua opinião sobre isso, o meu corpo, essa coisa de estar ligado ao meu corpo, e simplesmente o corpo da mulher mesmo, que fala, o meu corpo eu faço o que eu quero, autonomia. Então acho que se tu puder deixar um registro, Pelo posicionamento que eu adotei aqui, óbvio que fica claro, que eu sou bastante reticente a essas ideias difundidas pelo movimento feminista. Não porque eu não reconheça o direito à liberdade reprodutiva da gestante, eu acho que isso ficou bem claro. Há o reconhecimento e é muito importante esse reconhecimento. Agora, dentro de um padrão de equidade, de justiça, de equilíbrio, de ponderação, até trazendo essa ideia de proporcionalidade, aplicada a essa situação de colisão de direitos fundamentais, eu não vejo como mais ponderado, mais proporcional, na proteção dos direitos que ali estão envolvidos e estão colidindo, a adoção de um posicionamento que o movimento feminista adota. A mulher, enfim, o nascituro faz parte do meu corpo, no meu corpo quem manda sou eu faço o que eu quiser. Primeiro porque eu, particularmente, não reconheço o nascituro, não consigo conceber o nascituro como uma mera parte ou um mero apêndice do corpo da gestante, como se fosse qualquer outro órgão. Então, tem um apendicite, vai lá, faz cirurgia de apendicite, tira o apêndice, está resolvido o problema. Engravidou, está lá o feto, vai lá, tira o feto, resolve o problema. Eu vejo como situações diferentes. E como eu disse para vocês, existe uma natureza humana naquele feto. Como eu comentei com vocês, nós temos que buscar lá na filosofia, lá na ética, na ideia de divindade, a base, exatamente para buscar uma resolução valorativa para isso. E juridicamente também. Então eu vejo a ideia de proporcionalidade mais adequada para resolver esse conflito. Sou contrário tanto aos posicionamentos radicais ortodoxos, no sentido de uma descriminalização total e completa do aborto, assim como sou contrário ao radicalismo ortodoxo de uma criminalização completa do aborto. Eu acho que vocês puderam perceber isso. Eu penso que a ideia de justiça, a ideia de equidade, de dignidade, ela caminha num espaço localizado no meio disso. E aí, óbvio, que através da política criminal, vai se discutir para que lado mais nós vamos tender. Isso é uma decisão que vai ser realizada coletivamente no âmbito da democraticidade. Numa sociedade democrática se resolvem as coisas assim. Não vejo o movimento feminista como portador de uma fundamentação mais adequada, não vejo as instituições religiosas também portadoras de uma solução mais adequada. Para deixar claro que
radicalismos, no meu entendimento, tanto de um ponto de vista quanto de outro, não é solução para a problemática. Tá? Então, acredito que a busca de uma solução, o próprio penalista alemão, Klaus Oxin, né, ele caminha também nesse entendimento da manutenção de um sistema de indicações mais expansivo, que possa inserir, né, essas novas faticidades oriundas do desenvolvimento biotecnológico. Então, eu acredito que a solução, se talvez não perfeita, que o projeto do Código Penal traz, para mim, ela é muito boa, né? Ela permanece nesse limiar entre um sistema de indicações mais expansivo e um sistema de prazo. Né? Nesse limiar mediano, que obviamente rechaça qualquer espécie de radicalismo, tanto de um lado quanto de outro. Professor, eu quero agradecer muito a tua contribuição, foi muito valiosa. Acredito que a gente aqui também vai poder levar esse debate para adiante e aplicar também esse diálogo em casa com os familiares, que o radicalismo eu acho que nunca foi bom, né, o totalitarismo. Então a gente tem que estar sempre refletindo e buscando junto aqui uma conversa coletiva. A gente sempre tira aquela foto no final, que eu peço para o professor ficar aqui na frente, e antes de a gente fazer a entrega, quem não quiser aparecer pode ficar para o lado, mas é a memória do jornal e a nossa memória, então vocês fazem parte dessa memória, então eu gostaria de contar com a participação de vocês. Muito obrigada pela presença, professor, obrigada por vocês estarem aqui, e o livro do professor é da Ed Unesc, tá? Ele vai deixar o site aqui. Deixa eu só passar uma última informação. Quem tiver interesse então na aquisição da obra, eu tenho o meu site pessoal, que vocês vão encontrar lá o link, inclusive com vários outros artigos sobre vários assuntos envolvendo o direito e a bioética. O site é http://phponte, meu sobrenome, wix.com/direito e bioética. Ou então, podem também me contatar por e-mail, meu e-mail paulohbconte@hotmail.com. Obrigado. Obrigada, professor. Eu vou pedir para a gente fazer a foto, então. Eu sei que vocês querem o certificado, mas eu acho que assim como vocês querem certificado, eu preciso do registro. Então, a gente só consegue apoio fazer aqui na livraria porque o registro